Pessoal, eu me chamo Matheus e hoje eu vim aqui apresentar para vocês uma videoaula sobre desvendando o RAG, potencializando respostas das LLMs com dados relevantes. Então a gente vai aqui começar a apresentação passando pelo nosso sumário, trazer aqui para vocês o que é IA generativa, depois a gente vai entender o que é RAG e por fim a gente vai para a prática do RAG. Primeiro, o que é IA generativa? É um conceito um pouco mais amplo. A gente tem as IAs lato sensu aí, que a gente já conhece há muito tempo, que a gente já teve aula, que são aquelas IAs que a gente utiliza para classificação. Mas esse tipo de IA generativa é uma IA que cria novos dados a partir de dados de entrada. Então a gente fornece um prompt, como a gente conversa com o ChatGPT, por exemplo, a gente passa lá algumas instruções. Essas instruções são os dados de entrada, para que aí o modelo crie novos dados que serão teoricamente únicos. E ela se difere dos modelos comuns, pois esses buscam classificar ou prever algum tipo de dado. Por exemplo, a gente tem uma imagem de um gato e aí a gente procura saber se é um gato ou se é um cachorro. A gente tem um valor lá de uma casa em determinado local e a gente busca saber qual será o melhor valor para vender aquela casa. Então a gente está tentando prever o valor da casa. Esses modelos são os modelos mais comuns e que se diferem dos modelos de IA generativa por não criar novos dados. Dentro das IA generativas, a gente tem um subconjunto de modelos que são os LLMs, que são basicamente os modelos que a gente consegue conversar por texto e receber respostas por texto. O ChatGPT é o mais utilizado, sem dúvidas alguma, É o ChatGPT o que a gente mais utiliza normalmente no dia a dia. E contudo, essas IAs, essas LLMs, por exemplo, o ChatGPT, eles entregam bons resultados, mas às vezes eles entregam alucinações, que são quando eles produzem informações que na verdade não existem ou que não condizem com a realidade por falta de contexto. Então, por exemplo, quando a gente pergunta lá algum artigo, se são alguns exemplos comuns, artigos científicos, você pesquisa no ChatGPT, existe uma grande chance dele simplesmente criar novos artigos, títulos de artigos que não existem, criar datas para artigos que já existem. Então, por exemplo, existe um outro caso de um juiz que utilizou o ChatGPT para escrever um texto, e aí o ChatGPT alucinou e criou uma lei que não existe e que embasou o texto do juiz. Então, esses são alguns dos problemas que acontecem com esses modelos de linguagem. Eles sofrem com alucinações quando ele não tem o contexto total da coisa, Então, é um problema, é um perigo em determinados contextos. Então, entrando aqui no RAG, a gente entendeu aqui basicamente o que são as alucinações, e o RAG ele vem para conseguir controlar um pouco mais esse tipo de problema. Então, utilizando o RAG é possível aumentar a precisão das respostas sem precisar retreinar o modelo, visto que o custo de treinamento é muito alto. Algumas semanas atrás saíram algumas notícias, por exemplo, que o Google estava comprando planta de energia nuclear. Então eles estão comprando essas plantas para poder produzir, produzir energia para alimentar modelos de linguagem, porque o custo de energia é muito alto e o custo computacional da mesma forma é muito alto. E como é que funciona isso, Basicamente é como dar ao modelo acesso a uma biblioteca para complementar o seu conhecimento. Então imagine que a gente está indo lá numa biblioteca para pegar um determinado livro. A gente já tem um arcabouço teórico, a gente vai de encontro à biblioteca para pegar uma nova informação para que possa aumentar o nosso arcabouço teórico, e aí a gente consiga ali responder uma prova, um trabalho ou o que seja. E ele funciona assim: o usuário informa um texto de entrada, então o sistema busca em uma base privada por assuntos semelhantes à entrada e alimenta o modelo com as novas informações para que aí o modelo produza as respostas. Então, se ele não sabe nada daquela pergunta e você só envia a pergunta, ele vai responder, mas ele não vai saber o que está respondendo. Ele vai responder uma coisa qualquer. Se você informa ali, envia para ele também informações importantes para responder aquela pergunta,
as chances dele alucinar são bem menores. E por que utilizar o RAG? Então, em primeiro lugar, reduzir as alucinações nas respostas produzidas pelos modelos. Além disso, o RAG permite que o modelo responda utilizando informações que ele não teve acesso no treinamento. Então, existem bases privadas que as Big Techs não têm acesso para poder produzir os seus modelos de linguagem. E através desse tipo de técnica aí, o RAG, a gente consegue acessar esses textos e passar para que o modelo consiga responder sobre um determinado assunto privado. Então aqui é o funcionamento. O usuário ele passa um prompt, a query, e existe um elemento ali, o retrieve, que recebe esse prompt e vai buscar lá no nosso data source por textos que são semelhantes ao que o nosso usuário passou. Então ele encontra ali algumas informações semelhantes, pega essas informações, junta com o prompt informado pelo usuário e envia para o modelo de linguagem. Então o modelo recebe agora não só o prompt, mas também um texto importante. Ele vai lá, gera essa resposta e devolve para o usuário uma resposta muito mais acurada. Então como é que funciona, né, o pipeline do RAG? A gente viu ali que a gente tem um data source, mas a gente precisa antes alimentar esse banco de dados para depois utilizá-lo ele através do RAG, para que o usuário consiga apenas informar um prompt e nem saber lá quais são os textos que estão sendo buscados no data source. Então, para guardar os documentos que a gente quer no banco, a gente vai coletar alguns documentos e aí, documento de texto qualquer. A gente pode pegar um TXT, um PDF, um arquivo Docs, planilha, o que for. Dividir esse documento em partes, a gente chama de chunk. É basicamente pegar um PDF, por exemplo, de 2 páginas, a gente pega e divide ele em parágrafos. Então a gente pega um parágrafo, outro parágrafo. Depois que a gente pega esse texto, divide em parágrafos, a gente transforma cada um desses parágrafos em embeddings. Embedding é basicamente um vetor numérico. A gente pega esse texto, por exemplo, a minha casa é bonita, transforma em um vetor numérico. Cada palavra vai ser atribuído um valor a essa palavra. Uma outra frase, por exemplo, meu apartamento é bonito. Cada palavra vai receber um valor numérico e aí a gente vai guardar em um vetor. Essas duas palavras, vocês percebem que estão em um contexto ali próximo, minha casa, meu apartamento é bonito, ou seja, a gente está qualificando o nosso apartamento. São frases muito próximas umas das outras dentro desse contexto. Mas se a gente coloca uma outra frase, por exemplo, o carro está sujo, é uma outra frase que está num contexto totalmente diferente daquela anterior. E aí a gente vai colocar esses vetores, esses embeddings, num espaço vetorial. E aí a gente vai ter o carro é sujo bem distante da casa é bonita ou apartamento é bonito. Então quando a gente for lá, o retriever, o elemento que vai buscar no banco, ele for buscar, ele vai encontrar aqui as frases mais próximas para que ele possa conseguir enviar os contextos mais importantes e mais relevantes para o modelo. Então depois que a gente transforma esse vetor numérico, a gente armazena em um banco de dados para poder fazer as consultas posteriormente. Aqui é o nosso pipeline, é uma exemplificação. A gente tem um PDF, um arquivo PDF. A gente vai lá e quebra ele em pedacinhos, que são os nossos parágrafos. Cada um desses pedacinhos vira um vetor. Então, por exemplo, a minha casa é bonita. A gente fica a casa é bonita, por exemplo. Aí a gente tem a primeira frase, a outra frase, meu apartamento é bonito, uma outra frase. E aí cada uma dessas frases são salvas, ou dessas frases ou desses parágrafos, existem formas de fazer essa divisão. Mas aí a gente vai trabalhar aqui com parágrafos, por exemplo. E aí a gente divide isso tudo e salva no nosso banco de dados para que o retriever possa ir buscar posteriormente. Então, encerrando aqui essa parte inicial, né, de contexto, queria trazer aqui para vocês uma lista de AIs generativas. Então a gente tem aqui o ChatGPT, o Copilot e o Gemini, que são o ChatGPT da OpenAI, o Copilot da Microsoft e o Gemini do Google, que são IAs generativas do tipo LLM. A gente consegue enviar texto e eles respondem em texto. A gente tem o DALL-E, que responde não em texto, mas produz imagens, vídeos, etc. O GitHub Copilot, que produz código, e o Xmind,
que acaba produzindo aqui mapas mentais através de texto, né? Então a gente vai à prática e o que a gente vai precisar nesse momento é de o Python 3, o Git e uma chave de API no Google Gemini que é gratuito.